Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula, sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, capítulo 1, que fala sobre os Espíritos, então é o capítulo dos Espíritos. Nós passamos pela origem e natureza dos Espíritos, mundo normal primitivo, e hoje nós vamos falar sobre forma e ubiquidade dos espíritos. Lembrando que ubiquidade, gente, significa que, por exemplo, o espírito ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vamos para a pergunta número 88, que é forma e ubiquidade dos espíritos. Só mais um instante que eu vou aumentar aqui, ver se vai funcionar aqui. Tá certo. Bom, pergunta 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E aí a resposta dos espíritos foi a seguinte: para vós, não. Para nós, sim. Então quer dizer que para os seres humanos que estão encarnados, os espíritos não têm forma determinada, nem limitada e nem constante. Entretanto, para os espíritos têm a forma determinada, limitada e constante. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, aqui é uma comparação, que eles estão dando para o espírito, para que a gente possa entender o que eles são. Pergunta: essa chama ou centelha tem cor? E aí eles respondem: tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. E aí o Kardec diz o seguinte: representam-se, de ordinário, os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência, o lugar onde fica a inteligência, no alto da cabeça. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então, o espírito ele percorre, ele anda na velocidade do pensamento. Pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, uma qualidade da alma. Então, quem pensa é a nossa alma. Pergunta: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre? E dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? E os espíritos respondem: dá-se uma e outra coisa. Então, quer dizer que o espírito que se transporta de um lugar a outro tem a consciência da distância que percorre e também tem a consciência dos espaços que atravessa. E também é subitamente transportado ao lugar onde quer ir, ok? Continuando a resposta do espírito. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Quer dizer, se ele quiser saber o quanto que ele percorreu, ele pode saber. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então, se a natureza do espírito for elevada, sim, tá bem? Pergunta 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Resposta: nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis.
Pergunta 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Quer dizer, eles podem ficar em todas as partes? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E aí os espíritos respondem: não pode haver divisão de um mesmo espírito, então o espírito não pode dividir-se. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então quer dizer que o espírito ele pode estar em várias partes ao mesmo tempo, sem precisar se dividir, assim como o Sol. Pergunta: todos os espíritos irradiam com igual força? Resposta: longe disso. Então eles não irradiam com força igual. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Aí vem uma frase de Kardec aqui. Cada espírito é uma unidade indivisível. Quer dizer que eles não se dividem. Mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito, sem que ele precise se dividir. Né? Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Então, é assim que a gente entende a ubiquidade dos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, né? Que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordem, sinais e movimento a diferentes pontos. Então, por exemplo, você tem uma pessoa na televisão. Ela está aparecendo em várias televisões do mundo. Ela não se dividiu por causa disso, né? É uma transmissão. Ela está transmitindo o que ela quiser, né? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, dessa aula, tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.